Segunda Reis, capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: O teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: A tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestado as vasilhas de todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. E depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Eu quero te convidar a orar mais uma vez. Senhor, que nesta noite a tua palavra penetre profundamente nos nossos corações. Que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Que a tua palavra traga conforto para aquele que está perturbado na sua alma, que traga descanso para aquele que está cansado, que traga, meu Pai, alívio para aqueles que estão sobrecarregados, Jesus. Nós te pedimos isso no nome de Jesus, e todo o povo de Deus, onde quer que seja, diga amém. Amém. Esse texto de 2 Reis é um episódio onde o profeta Eliseu recebe uma viúva. E essa viúva, ela é viúva de um dos discípulos da escola de profetas de Eliseu. O homem que acabara de morrer era um homem bom. Era um homem, como diz ela testemunha a respeito do marido dela, era um homem que servia ao Senhor. Era uma pessoa que temia a Deus, era uma pessoa que era serva de Deus, e ainda assim, essa pessoa morre deixando viúva e 2 filhos. Porque coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Aqueles que servem ao Senhor não estão imunes às questões naturais da vida, como, por exemplo, doenças e mortes. Então, esse homem, ele é cometido de alguma doença, ele morre e deixa a viúva e 2 filhos. E a situação dessa viúva é uma situação muito dramática. É uma situação muito difícil. Porque enquanto o marido estava vivo, o marido dava provisão para casa. Mas depois que ele morreu, provavelmente as dívidas se acumularam. E na lei de Israel, assim como na lei romana, existia a possibilidade de que, se alguém devesse algum dinheiro, essa pessoa teria que dar aos seus filhos como pagamento para aquela dívida. Então aqueles meninos seriam escravos daquele credor. E essa mulher está numa situação que ela não tem mais saída. Ela é uma mulher numa cultura que não valorizava muito a mulher, ela não tem recursos financeiros, ela não tem como sair daquela situação sozinha. Aquela mulher, ela chega no fundo do poço, ela está numa situação completamente desesperadora. E o que eu acho interessante é que essa mulher, ela não foi para os seus vizinhos, ela não foi sair falando e contando para todo mundo e chorando as pitangas com as pessoas que estavam ali ao redor dela. Aquela mulher vai buscar o homem de Deus, porque aquela mulher sabe que o profeta de Deus é a própria representação de Deus na terra. Então, em última instância, no momento de maior fragilidade daquela mulher, ela recorre ao Senhor e não a qualquer outro recurso. E nós precisamos aprender com a atitude dessa mulher, com a atitude dessa viúva. Porque muitas vezes nós tentamos todos os recursos que tem ao nosso redor, que tem à nossa disposição, para só então, depois que se esgotam todas as possibilidades, nós buscarmos ao Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O Senhor é todo poderoso. O Senhor tem para nós as respostas que nós buscamos. O Senhor tem para nós o consolo que nós buscamos.
O Senhor tem para nós a força que nós precisamos para continuar. Então, ao invés de ficar se lamentando e reclamando e chorando para um lado e para o outro, leve as suas questões diante do Senhor. O que a gente faz quando não tem mais saída? Clame ao Senhor. O que nós podemos fazer quando não existe mais nada a fazer? Clame ao Senhor. Faça como aquela mulher fez. Ela clamou ao Senhor. Ela chega ao profeta de Deus e ela apresenta a causa dela para o profeta de Deus. E algo espetacular acontece. No capítulo anterior, Eliseu, ele tinha encontrado com 3 reis. Eliseu, ele foi usado por Deus para abençoar 3 nações diferentes. E esse mesmo Deus que através de Eliseu cuida de nações, é o Deus que se preocupa com uma viúva. Esse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que mantém tudo que você vê, que sustenta tudo aquilo que existe, é o mesmo Deus que se preocupa com você. É o Deus que te conhece pelo nome. O profeta está lá com 3 reis, com pessoas importantes, mas ele tem tempo para uma viúva, porque o Senhor jamais ignora o clamor do desesperado. Às vezes nós pensamos assim, mas o meu problema não tem importância. Deus não vai se importar com isso que eu estou vivendo. Deus, ele tem problemas maiores para se preocupar, e de fato, com certeza existem problemas muito maiores do que os seus, mas isso não desqualifica o seu problema, isso não desqualifica a sua angústia, isso não desqualifica a sua dor. E a sua dor pode ser uma dor diferente do outro, maior ou menor, mas a questão é, Deus se preocupa com as suas questões, Deus se preocupa com a sua dor, Deus se preocupa com você. O Deus que cuida de nações, ele cuida de uma pessoa só. Eliseu estava aconselhando reis, mas ele para uma viúva pobre. E aí, uma coisa maravilhosa acontece. Ela chega para o profeta e fala assim: olha, o meu marido, teu servo, teu discípulo, homem temente a Deus, ele morreu, e agora eu estou numa situação que eu não tenho mais de onde tirar. Eu não tenho mais nada, e agora os credores estão batendo na minha porta e querem levar os meus filhos. A única coisa que agora eu posso fazer é entregar os meus filhos. Eu não quero fazer isso, eu estou sem saída. E aí o profeta vira para aquela mulher e pergunta para ela o seguinte: o que é que você tem em casa? Ele pergunta assim: como posso ajudar? Diga-me, o que você tem na sua casa? Parece que o profeta não entendeu o que a mulher estava dizendo. A mulher acabou de chegar e dizer para ele que ela não tinha mais nada. E como é que o profeta diz para ela o que você tem na sua casa? E a resposta dela é essa: a tua serva não tem nada. Ela começa dizendo: a tua serva não tem nada. E essa mulher faz uma coisa que nós costumamos fazer. Aquela mulher que tinha perdido tudo, aquela mulher que se encontra numa situação desesperadora, ela não consegue enxergar aquilo que ela tem. Ela diz assim: a tua serva não tem nada. Eu imagino que o profeta estivesse conversando com ela. O que você tem na sua casa? Ela diz assim: a tua serva não tem nada. E sabe quando a pessoa assim dá aquela olhada para nós, mas não tem nada, 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 nada mesmo? Eu imagino que talvez Eliseu tenha feito isso com ela. E ela fala assim: a tua serva não tem nada, exceto uma vasilha de azeite. A tua serva não tem nada, exceto uma vasilha de azeite. Muitas vezes nós nos encontramos numa situação igual dessa mulher.
nas nossas situações de escassez. E quando eu falo de escassez, eu não estou falando de pobreza apenas de dinheiro. Não estou falando de pobreza material, eu estou falando de pobreza espiritual, eu estou falando de pobreza emocional. Quando nós estamos no período de escassez, quando nos falta relacionamentos, quando nos falta saúde emocional, quando nos falta saúde financeira, a nossa tendência no meio da catástrofe, no meio do desastre, é desqualificar aquilo que nós temos. Porque nós enxergamos aquilo que é de necessidade, olhamos para aquilo que nós temos e pensamos assim: isso não é nada. E nós chamamos os poucos recursos que Deus nos deu de nada. E como é difícil conversar com pessoas que chegaram nesse estágio, de gente que está tão tomada pela dor, está tão tomada pelas dificuldades da vida, que elas não conseguem enxergar que elas têm bênçãos de Deus na sua vida. E quando perguntam o que você tem, a resposta é nada. E aquela mulher responde da mesma maneira: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. E adivinha só o que vai acontecer? O milagre de Deus vai vir através daquela vasilha de azeite que aquela mulher quase não menciona. Porque Deus tem esse costume, sabe? De pegar essas coisas pequenas que nós temos e fazer coisas grandiosas a partir delas. Quando Davi chega para enfrentar o gigante Golias, eles oferecem para Davi uma armadura que ele não consegue nem carregar. Uma espada que é pesada demais para ele. Você sabe qual é a arma que Davi usa para destruir o gigante? Uma funda e umas pedrinhas. Num linguajar mais popular, uma espécie de estilingue. O que você tem aí, Davi, para derrotar o maior guerreiro da terra? Eu tenho um estilingue e umas pedrinhas. Davi poderia ter pensado assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. O que é um estilingue e umas pedrinhas perto da armadura e da espada que esse gigante tem? E às vezes nós temos essas ideias mirabolantes. E nós queremos que Deus faça que se cumprir essas nossas ideias mirabolantes. É como se nós estivéssemos nessa situação de Davi e estivéssemos clamando: Senhor, me dá uma bazuca, me dá uma arma poderosa para que eu destrua esse gigante. E muitas vezes a nossa oração é nesse sentido: pedirmos alguma coisa que nós não temos, porque na nossa ideia é aquilo que nós não temos que vai ser a solução e a saída do nosso problema. O que Deus faz com Davi é usar aquilo que Davi tem, por mais frágil e insignificante que pareça. A solução de Deus para Moisés é usar aquilo que ele tem. Quando Deus está conversando com Moisés, e Moisés está com medo, ele está receoso, e ele fala assim: o que eu vou falar para o povo? O povo não vai acreditar em mim. Moisés está cheio de dúvida. E Deus pergunta para Moisés: o que você tem nas mãos? E é naquela vara que ele tem nas mãos que Deus faz o milagre. Imagina se aquele garoto dos 5 pães e 2 peixinhos tivesse dito assim: o meu lanchinho não é nada, eu não tenho nada. Foi através desse nada, desse pouco, desse quase nada, dessa coisa que é aparentemente insignificante, que Jesus alimentou uma multidão de milhares e milhares. A viúva diz assim: eu não tenho nada, exceto uma vasilha. Meu irmão, não diga que você não tem nada. Não diga que você não tem nada, porque Deus colocou na sua vida pessoas, Deus colocou na sua vida recursos. E você pode ter pedido muito. Talvez hoje você tenha muito menos do que você já teve.
Talvez hoje você tenha muito menos recursos financeiros do que você já teve. Talvez você hoje tenha menos pessoas ao seu redor do que você já teve. Mas esses recursos e essas pessoas que Deus colocou na sua vida são os recursos e as pessoas que Deus vai usar para te abençoar. Às vezes você fica pensando assim: poxa, mas o que eu tenho, os dons que eu tenho, os talentos que eu tenho, as habilidades que eu tenho são nada comparados com o que existe por aí. Mas é justamente através desse pouco que você coloca diante de Deus que Deus faz o milagre, multiplica e transforma em muito. Não diga que você não tem nada. Nós estamos vivendo num momento onde muitas pessoas estão se sentindo perdidas e têm perdido completamente a esperança, e os olhos estão completamente contaminados pelo desespero. Elas olham ao redor e dizem assim: não tem nada, eu não tenho nada, exceto uma vasilha. Pois é através dessa vasilha que Deus vai fazer o milagre. É através disso que pode parecer hoje para você insignificante, que Deus pode fazer um milagre na sua vida. E o profeta fala assim: olha, faz o seguinte, volta para sua casa, pede para os seus vizinhos vasilhas vazias. Pede para os seus vizinhos alguns jarros, recipientes que sejam vazios. E a mulher deve ter pensado assim: gente, mas de coisa vazia basta lá na minha casa. Agora eu vou ter que ir na casa dos meus vizinhos para pedir mais coisa vazia. Eu preciso de azeite, não é de vasilha vazia. Preste bem atenção, meu irmão. Antes do milagre, Eliseu pede para que a mulher se prepare para o milagre que vai acontecer. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus, mas nós não nos preparamos para aquilo que nós pedimos. Deus iria fazer um milagre, o milagre da multiplicação do azeite. Mas onde que ia colocar o azeite? Onde ia acomodar o milagre do azeite? A Bíblia diz que quando Deus criou céus e terra, que a terra era sem forma e vazia. E antes de Deus povoar a terra, povoar os céus e povoar o mar, Ele primeiro cria o espaço para que isso aconteça. Ele prepara o terreno. Ele prepara o caminho. O profeta diz para a mulher: olha, vá até agora aos seus vizinhos e peça todas as vasilhas que tem disponíveis. O que Eliseu está dizendo para a mulher é o seguinte: olha só, o milagre ainda não chegou, mas você precisa se preparar. A providência de Deus ainda não veio, mas você precisa estar preparado para a providência de Deus. Aquilo que você tanto anseia ainda não aconteceu, mas você precisa se preparar para isso. Tem gente que clama a Deus pedindo por um relacionamento: eu quero um casamento, eu quero um namorado, eu quero isso, mas a pessoa mesmo não está preparada para receber isso. A pessoa, ela não resolveu questões que precisam ser resolvidas e coloca na expectativa de um novo relacionamento a solução de todos os seus problemas. Meu irmão, se prepare para aquilo que você está pedindo ao Senhor. Você está preparado para receber aquilo que você tem pedido? Mas você está realmente preparado para receber o que você tem pedido? Eliseu fala assim para a mulher: se prepare. Pegue vasilhas com todos os seus vizinhos, tudo que você tiver, tudo que você conseguir. Se prepara para o agir de Deus. E aquela mulher, ela é obediente. Ela obedece. Sem ter nada, sem ter visto nada, sem acontecer nada.
Aquela mulher faz o que o profeta, o que o homem de Deus manda ela fazer. Meu querido irmão e irmã, parece que nós temos um condicionamento a apenas responder positivamente, a apenas obedecer, quando Deus faz aquilo que nós queremos que Ele faça. Se Deus não fizer o que nós estamos mandando Ele fazer, a gente não faz aquilo que Ele manda a gente fazer. É uma troca, é uma barganha que nós fazemos com Deus muitas vezes. Agora o grande desafio não é ser obediente quando tudo está indo bem. O desafio é ser obediente quando nós não temos praticamente nada. O desafio é, sem ter nenhum azeite, ou tendo quase nada de azeite, sair pedindo para os vizinhos panela vazia. E a pergunta que o Senhor faz para você nessa noite é: você tem sido fiel a Deus nos seus momentos de crise? Você tem sido obediente a Deus nos seus momentos de crise? Ou você tem usado da obediência como barganha? Se Deus lhe abençoa, você obedece, mas se Deus não lhe abençoa, você não obedece. Aquela mulher, no momento da crise, no momento da escassez, quando ela não tem nada, ela simplesmente obedece o que o homem de Deus manda ela fazer. Seja obediente ao Senhor nas suas crises. Seja obediente e fiel ao Senhor nos momentos da sua dificuldade. Aquela mulher sai, buscando com os vizinhos vasilhas e mais vasilhas, e o profeta de Deus diz para ela: agora você vai se trancar na sua casa com os seus filhos e você vai agora derramar o azeite nas vasilhas. Gente, parece que o profeta não entendeu. Mais uma vez, a mulher chega falando que não tem nada. Aí ele pergunta: o que você tem? Ela fala assim: nada, só uma vasilhinha de azeite. Aí ele fala assim: então vai o seguinte, sai recolhendo vasilha. Mas o profeta, o que eu estou dizendo é que eu não tenho nada. Panela vazia tem na minha casa, não preciso de mais panela vazia. E aí, quando pega essas vasilhas, o profeta manda derramar o pouquinho de azeite que aquela mulher tem na vasilha dos outros. Que coisa maluca! Que coisa doida pedir para uma mulher pobre, para uma viúva pobre que não tem nada, derramar o pouco que tem na vasilha alheia. Sabe o que aquela mulher faz? Obedece. Ela obedece. E sem saber qual seria o desfecho da história, ela pega o pouco de azeite que ela tem e ela derrama na vasilha dos outros. Derrama na primeira vasilha, não acabou o azeite. Derrama na segunda vasilha, o azeite não acaba. E vem a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, e a 10ª, e a 20ª. Até que chega num ponto que ela fala para o filho dela assim: pega lá mais vasilha. Ele fala assim: mamãe, acabaram-se todas as vasilhas. E então o azeite parou de jorrar da botija. É muito comum nesses tempos que nós vivemos nós nos preocuparmos apenas conosco e nós retermos o pouco que nos resta. Aquela mulher poderia ter dado uma resposta para o profeta e dizer assim: olha, você não entende de absolutamente nada. Eu sou uma viúva pobre que não tenho nada, eu tenho só uma vasilha de azeite, e essa vasilha de azeite você quer que eu derrame na vasilha dos outros? Você está maluco? E nossa estrutura de pensamento geralmente é essa, de reter o pouco que nós temos. É o que aconteceu na parábola dos talentos, quando Deus diz que um senhor vai para uma viagem. Jesus conta essa parábola, que dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um. O dos 5 talentos negocia os talentos e ganha mais 5. O que recebeu 2 faz a mesma coisa. E o que recebeu 1 falou assim: eu recebi tão pouco
que eu vou guardar esse unzinho. E quando nós temos esse pensamento que o que nós temos é muito pouco, o que eu tenho de talento é muito pouco, o que eu tenho de habilidade é muito pouco, o que eu tenho de recurso financeiro é muito pouco, o que eu tenho de relacionamentos é muito pouco, o que eu tenho para dar é pouco, então eu não vou dar nada, eu vou reter tudo. Eu só quero receber, receber, receber. A ordem do profeta para aquela mulher que não tinha praticamente nada é: derrame do azeite na vasilha dos outros. E o milagre acontece enquanto aquela mulher está derramando azeite, sem saber o desfecho da história. Aquela mulher pega o pouco azeite que ela tem e ela derrama nas vasilhas. O que você tem retido no tempo de escassez? Você tem agido com egoísmo ou com liberalidade no momento da dificuldade? No momento em que falta para você, você só tem se preocupado no que falta para você? Ou você tem derramado do pouco do azeite que você tem na vasilha dos outros? Porque o que nós aprendemos na palavra é que quando nós repartimos o pouco que nós temos, Jesus multiplica e torna esse pouco muito. Enquanto ela colocava o azeite nas vasilhas, o azeite se multiplicava, e se multiplicava, e se multiplicava, e se multiplicava. Enquanto tinha vasilhas, tinha azeite. Enquanto havia necessidade, tinha providência de Deus. Meu irmão, nunca se esqueça que Deus não te abandonou. Nunca se esqueça que Deus te ama e que Deus está atento. Enquanto houver necessidade, vai haver providência de Deus. Não se deixe levar por esse mundo que diz que você só tem que se preocupar com você mesmo. Não se deixe levar pela ideia de que quando tem pouco, eu preciso reter o pouco que eu tenho. Compartilhe do que você tem, do que você é. Dê dos dons e talentos que Deus te deu, por menores que pareçam. Olhe para o seu redor. Eu falei sobre isso no último sermão, de como nós negligenciamos as coisas do cotidiano, da rotina, as pessoas que estão ao nosso redor. Essas pessoas que Deus colocou ao seu redor são as pessoas que Ele tem usado para te abençoar, que Ele tem usado para cuidar de você. Parece pouco, parece nada, mas Deus faz esse pouco e desse nada muito. Ele torna esse pouco e esse nada mais do que suficiente. A viúva volta para o homem de Deus e pergunta para ele: olha, eu fiz o que você me mandou e todos os jarros, todas as vasilhas foram cheias. E agora? E o profeta fala assim: olha, venda, pague todas as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. A pergunta que eu fiz no começo é: o que nós fazemos quando não existe mais nada a fazer? A resposta é: nós colocamos o pouco que nós temos nas mãos do Senhor e deixamos que Ele transforme esse pouco em provisão. Confie no Senhor. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Coloque diante do Senhor o seu pouquinho de azeite, o seu pouquinho de talento, o seu pouquinho de saúde, o seu pouquinho de amor, o seu pouquinho de fé, o seu pouquinho de alegria. Coloque
nas mãos do Senhor isso que hoje é quase nada, mas que Ele pode multiplicar e fazer disso mais do que suficiente. Feche seus olhos. Gostaria de convidar você a orar ao Senhor. Eu não sei o que o Espírito está falando ao seu coração, mas a mim Ele falou fortemente. Providência de Deus sempre vem. Na maioria das vezes não da forma que nós pensamos. Às vezes a gente quer milagres espetaculares. Sabe quem viu esse milagre acontecendo? Só a mulher e seus filhos. O milagre aconteceu quando eles estavam trancados dentro de casa. Deus não age apenas no espetacular. Deus age no secreto. Quando ninguém vê, Ele está agindo ao seu favor. Mesmo que você não esteja vendo nesse momento descer fogo do céu. Deus está agindo no íntimo da sua casa, no íntimo do seu lar. Não chame de nada aquilo que Deus te deu. Não chame de pouco aquilo que Deus pode fazer muito. Não desvalorize essas pessoas preciosas que Deus colocou na sua vida. Não desvalorize os recursos preciosos que Deus colocou na sua vida. Não desvalorize os talentos e dons preciosos que Deus colocou na sua vida. Coloque diante do Senhor. Pai, eu te peço que nesta noite Teu Espírito fale fortemente ao coração dos meus irmãos. Teu Espírito entregue a cada um o que cada um precisa ouvir da Tua boca e não da minha. Que eles sintam agora o toque do Teu Espírito dizendo, meu Pai, o que são o azeite na vida de cada um. O que é o pouquinho na vida de cada um que o Senhor quer transformar em bênção. Que nós venhamos entregar tudo diante do Senhor. Que meu irmão e minha irmã sejam lembrados que neste momento o Senhor está cuidando deles. Que nós não estamos sozinhos e abandonados à própria sorte. O Senhor é por nós. Nada pode ser contra nós. Muito obrigado, porque o Senhor que se preocupa com o firmamento, com o universo, o Senhor se preocupa comigo, Miqueias. O Senhor se preocupa com a minha irmã e com o meu irmão que estão ouvindo agora, nesse momento. Obrigado pelo teu cuidado. No nome de Jesus que nós oramos. E todo o povo de Deus, onde quer que esteja, diga amém.